Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje eu vou falar por que decidi criar galinhas mais rústicas. Vou dar algumas dicas e tirar algumas dúvidas também. Se gostar do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu? Vamos lá! Bom, desde quando comecei a criar galinhas, o meu foco sempre foi a produção de ovos. Mas iniciei com a caipira comum, né? Sem nenhum conhecimento. Aprendi na prática que a caipira comum, a pé duro, não era uma boa opção, muito fraca em produtividade e precocidade. Daí decidi comprar galinhas poedeiras, né, de casa de ração. Foi quando adquiri a Isa Brown. Esta, uma galinha precoce, produtiva, dócil e que consumia pouca ração. Porém, as poedeiras comerciais, elas não são tão resistentes, né? A vida útil é curta, a produção de ovos é excelente, mas é padronizada, o que significa que tem pouca aceitação por parte de quem compra ovos caipira. Além disso, são aves difíceis de vender após o ciclo produtivo. O ganho de peso é fraco e elas são bem pequenas. Outro ponto negativo é que você fica refém do vendedor de pintainhas de um dia, né? Dependendo de onde você mora e da época do ano, pode ser bem difícil encontrar esses pintainhos para iniciar um novo plantel. Então voltei a criar aves mais rústicas, mas desta vez sem as caipiras comuns. Agora aves mestiças, melhoradas, raças puras, enfim. Aves de fácil manejo, com bom ganho de peso e que dá para reproduzir tranquilamente e ter bons resultados. Já faz tempo que eu venho buscando um plantel diversificado, uma produção de ovos bem variada, que tem boa aceitação e é bem valorizada. Eu não quero desencorajar ninguém, né, com relação às poedeiras comerciais, até porque se você tem demanda e encontra essas poedeiras com facilidade, elas são a melhor opção. No meu caso, não tenho tanta demanda por ovos. Eu moro num lugar pequeno, né, para vender em larga escala, só se eu vender nas cidades vizinhas, coisa que está fora do meu alcance neste momento. E aí, além dos motivos já citados, eu gosto de criar galinhas de modo tradicional. É uma atividade prazerosa, né, mas é claro, com um manejo mais eficiente, visando lucros também. Como já falei em outras ocasiões, eu pretendo vender ovos galados. Até por isso, adquiri novas raças. Farei alguns cruzamentos para ter aves diferenciadas. Quando se tem aves com características distintas, você tem vantagem no mercado de ovos galados. O processo de melhoramento não é fácil, não é rápido, mas é necessário. Aves bem adaptadas ao clima da sua região é muito importante também. Não adianta adquirir uma raça específica, famosa por ganho de peso ou postura, mas que não se adapte aí ao clima da sua região. É prejuízo na certa. Então vou manter o foco aqui. A época não é muito boa devido ao preço da alimentação das aves, mas com fé em Deus, até meados do ano que vem já terei muitas aves de qualidade. E aí, respondendo perguntas que recebo frequentemente com relação à raça para iniciar a criação e se é melhor fazer a própria ração ou comprar pronta. Veja bem, primeiro, se você vai iniciar a criação só para pegar experiência, não tem uma noção ainda se quer criar galinha poedeira ou de corte ou até mesmo ornamental, começa pela caipira comum, né? A galinha pé duro, ela é a mais fácil de criar, é de baixo custo e é fácil de encontrar. É uma ótima opção também para quem quer criar por hobby, né? No quintal, só para colher alguns ovos e se distrair aí, cuidando dos bichos. Mas se você já tem uma noção do que quer, já tem pelo menos a teoria de como criar galinhas, escolhe aí uma raça que você encontra com mais facilidade na sua região, na sua cidade. Galinha de postura, por exemplo. Em casa de ração é fácil encontrar pintainhas de um dia. Se tem duas raças disponíveis, como Embrapa 051 e Isa Brown,
vê o número de aves que você quer e pega metade de cada, né? O manejo e produtividade das duas são bem semelhantes, e aí você já tem uma produção de ovos com uma certa variedade aí de cores, né, ou tonalidades. Com relação à ração, com o alto preço dos ingredientes básicos, né, para fazer a ração, tanto faz comprar ela pronta ou fazer por conta própria. Eu estou fazendo aqui, mas a diferença é mínima, né, nos preços. O ponto positivo em fazer a ração caseira é que você garante a qualidade dela. E voltando a falar de manejo, eu percebi que tem muita gente reclamando de aves doentes, né, ultimamente. Eu acredito que a volta das chuvas em muitas regiões possa ser uma das causas. Acontece que muitos não têm boas instalações para abrigar as aves, aí se elas ficam em locais úmidos ou dormem desprotegidas, é certeza que irão adoecer, principalmente os pintinhos. Manter as aves em local seco e arejado e com boa alimentação é a melhor maneira de garantir a sanidade delas. Valeu? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!